Bom dia a todos. Nós vamos dar uma continuidade, gente, mais um pouquinho, à história do Martinho Lutero, porque é muito interessante a história dele, tá? Então, nós vamos falar que ele, como todo mundo sabe, a fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Ele escreveu de Wittenberg para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado aos outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes, ele dizia. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vós afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejam. Se permanecerdes com a Escritura, sereis vitorioso. Nunca abandonem a Escritura Sagrada, tá, gente? Então, que nós vamos ver que ele não abandonava a Bíblia dele para hipótese alguma, né? Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica no convento onde ele estava, né? Casando-se com Catarina von Bora, freira, que também saíram do claustro, né? Por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. Os dois mudaram totalmente de vida. O vulto de Lutero sentado ao lume com a esposa e seus filhos, ele teve 6 filhos, que amava ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado em Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava em harmônio, com o qual louvava Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo, e depois louvava a Deus e orava, até sentir a presença divina entre eles. Havia em Lutero e sua esposa profundo amor de um para o outro. São de Lutero essas palavras: sou rico, Deus me deu a minha freira e 3 filhos, não me importo. Aqui está falando 3 filhos, né? Ali já fala mais. Ali fala 6, aqui vai ver que quando escreveu isso tinha 3 ainda. Não me importo das dívidas. Catarina paga tudo. Catarina von Bora era estimada por todos. Alguns de fato censuravam-na porque era demasiado econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e a família se ela tivesse feito como ele? Então ele gostava de gastar, né? Dizia-se que ele, aproveitando-se da doença dela, cedeu seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Não aceitava um kreuzer dos seus alunos e recusava vender seus escritos, deixando todo o lucro para os tipógrafos. Nas suas mediações sobre a escritura, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o comentário sobre o Salmo 23, ele passou 3 dias no quarto comendo somente pão e sal. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebrara a fechadura, acharam-no escrevendo, mergulhado em pensamento e esquecido de tudo e de todos. Ele nem viu, nem abriu a porta, precisaram quebrar a fechadura. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. O grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a Deus, como ele mesmo ensina, está além da nossa compreensão. Era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Compilou o primeiro inário, inaugurou o costume de todos os assistentes aos cultos cantarem junto. Insistiu em que não somente os do sexo masculino, mas também os de feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas públicas. Antes dele, alguém sabia disso? O pai das escolas públicas, Martinho Lutero, né? Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume, vai pregar a palavra de Deus, né? Ele era pregador de grande porte, considerava-se como sendo nada. A mensagem saía-lhe do íntimo do coração. O povo sentia a presença de Deus. Em
Zeuskal. Se eu falei errado, depois vocês me corrigem. Pregou a um auditório de 25 mil pessoas na praça pública. Calcula-se que escreveu 180 volumes na língua materna. Olha como que ele escrevia. E quase um número igual no latim. Apesar de sofrer de várias doenças, sempre se esforçava dizendo: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência. Ele era muito inteligente. E aos seus destacados dons. Eles nunca falam que era de Deus, que era só, né, pelo estudo dele. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar. Tá vendo? Aqui vem a oração também. Deus capacita, mesmo você tendo uma inteligência extraordinária. Orar horas a fio. Não é só 10 minutinhos e você orando e seu pensamento só Deus sabe onde está, né? Horas a fio. Dizia-se que se não passasse 2 horas da manhã orando, 2 horas, hein, gente? Da manhã orando, recearia que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Para não deixar o Satanás ganhar nada na vida dele, ele 2 horas orando todo dia. Certo biógrafo dele escreveu: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que ele faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche o coração, até transbordar em sermões correspondentes e ensinamento, né? Ele tinha o dom de falar o que ele quisesse, porque ele era conhecedor da palavra, né? A sua esposa diz que as orações de Lutero eram, às vezes, como os pedidos insistentes de seus filhinhos. Hanschen, confiado na bondade do seu pai. Outra vez era como a luta de um gigante na angústia do combate. Encontra-se na história da Igreja Cristã por Soer, no volume 1, né? Que Martim Lutero profetizava, os dons que ele tinha. 2 horas orando, né, gente? Ele profetizava, evangelizava, falava línguas, interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Ele era uma pessoa muito temente a Deus, né? Nos seus 62 anos, pregou seu último sermão sobre o texto: ocultaste essas coisas aos sábios, e entendidos e as revelaste aos pequeninos. No mesmo dia escreveu para sua querida Catarina: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Amém. Isso foi na última carta que ele escreveu. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar a repetida ameaça de queimá-lo vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus. Cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração. Ele não foi queimado vivo, né? Deus livrou ele. Em Eisleben, cidade onde nascera. São essas as últimas palavras de Lutero: vou render o espírito. Então louvou a Deus em voz alta: ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar esse corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das suas mãos. Então, depois de recitar João 3,16, ele fez 3 vezes, ele leu 3 vezes, né? 3 vezes repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste. Deus fiel, assim fechou os olhos e adormeceu. Ele tinha consciência que ele ia partir, né? Um imenso cortejo de crentes que o amava ardentemente, de cristãos, né? Com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg, passando pela porta da cidade onde o grande reformador queimara a bula da excomunhão, entrou pelas portas da igreja, onde há 29 anos afixara suas 95 teses. No culto fúnebre Bugengangen, o pastor
inseparável companheiro e a sua esposa, né? E discursaram. Depois abriram a sepultura preparada ao lado do púlpito e ali depositaram o seu corpo. 14 anos depois, o corpo de Melancton achou descanso do outro lado do púlpito. Em redor dos dois, né, jaz os restos mortais de mais de 90 mestres da universidade. As portas da igreja do castelo, destruído pelo fogo no bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses de Lutero. Contudo, este homem que preservou em oração, deixou gravada não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dera fruto por toda a eternidade. Você viu que linda a história dele, né? Então, Deus coloca, gente, pessoas que querem trabalhar para ele de verdade e fazer a diferença, tá? Então, por isso que nós vamos agora orar, nós terminamos de falar dele. Na próxima semana, nós iremos continuar a segunda parte, tá? Dos grandes homens, né? Que Deus deixou aqui muitas coisas bonitas que eles fizeram para nós, né? Então, dos grandes heróis da Bíblia, né? Que fizeram grandes trabalhos para Deus. Nós vamos falar na próxima semana de John Bunyan, um sonhador imortal. Isso aqui vai ficar para a próxima semana, tá bom? Então, é a segunda parte. Nós vamos ter um longo estudo sobre esses homens que fizeram história. Se vocês quiserem depois escrever alguma coisa, alguma pergunta, vocês deixam que depois eu vou responder, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, que abençoe a todos que estão orando comigo, a todos que estão acompanhando esses estudos dos grandes heróis, Senhor, da Bíblia, que o Senhor enche eles com o Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor vai abençoando a casa dele, a vida deles, derrubando todo o mal, vai derrubando todo o império da mentira, vai derrubando tudo de ruim, Senhor, principalmente daqueles que planejam na sua cama fazer o mal e de manhã já fazem logo que acorda. Senhor Deus, que o Senhor coloca teu exército de anjos, Senhor amado, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, meu Pai. Vai abençoando nossas crianças, todos que estão internados, todos que estão doentes, todos que estão com câncer, fazendo hemodiálise, quimioterapia, radioterapia. Abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que são perseguidos dia e noite, que o Senhor entra nos 3 poderes, que o Senhor entra e faça um grande mover, meu Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Amém, amém, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, tá? Fique com Deus e vamos continuar firme nos nossos propósitos, que Deus tem grandes coisas para nós, tá bom? E até a próxima semana que nós iremos continuar nosso estudo. Agradeço muito, obrigado.